Queridos, bom dia, igreja. Então, antes da gente começar, eu queria fazer pequenas correções. Primeiro, queria pedir perdão pelo erro dos aniversariantes, muito perdão, porque às vezes eu dou uma vacilada lá, mas a gente vai corrigir isso, vai parar de acontecer. E a outra coisa que eu preciso corrigir é o seguinte: essa semana tem célula do jovem, sim. O reverendo Silas me perguntou, e aí eu falei, não tem não, essa semana não tem não, mas tem. É porque a gente fez uma alteração na nossa agenda por conta da mudança do culto, né? Então a gente atrasou em uma semana o nosso encontro, e aí isso foi suficiente para me deixar desbaratinado. Mas toda semana que a gente tem encontro, na sexta-feira seguinte a gente tem célula. Essa semana a gente vai ter o culto, então sexta-feira agora tem célula e vai ser na minha casa, Alameda São Boaventura, número 100, casa 21, tá bom? Então só para fazer esse adendo. E o outro... Tá, tudo bem, não vai ser lá em casa, a gente corrige isso depois. Esqueci desse detalhe, não vai ser lá em casa. Vai ser na casa dos Fernandes, provavelmente, Daniel e Davi. A gente atualiza os jovens lá no grupo, tá bom? Se você precisar de informação, você fala comigo no fim do grupo. Outra coisa importante é o seguinte: a gente na semana passada comentou sobre o nosso retiro de carnaval. A gente fez um contato com o sítio, o mesmo sítio que a gente fez no ano passado. A nossa intenção era talvez fazer de lá de novo no ano que vem, mas infelizmente a gente não conseguiu o quantitativo de pessoas necessárias. A gente pediu para que essa semana os irmãos procurassem a nossa irmã Glaucia para a lista de interesse, para que a gente tivesse uma ideia de se seria viável ou não realizar o retiro. Infelizmente a gente não vai conseguir por uma questão de quantidade de pessoas mesmo. Diante disso, a gente não desistiu da ideia de fazer alguma programação juntos no carnaval enquanto igreja. Não vai ser um retiro, porque isso exige uma proporção maior que a gente não vai conseguir alcançar, mas a gente tem o desejo de fazer uma programação, talvez de um dia inteiro, passar um dia juntos. A gente está correndo atrás disso já. Então, se você quiser participar, de novo eu vou te pedir para que você procure a nossa irmã Glaucia. Não vai ser retiro, portanto, não vai ser o custo que seria de um retiro, vai ser uma programação pontual de um dia, a gente passar o dia junto. Com certeza vai ser uma bênção e a gente está programando isso, ou seja, procurando um lugar, organizando as coisas, e muito em breve a gente vai ter uma posição definitiva para dar para os irmãos, tá bom? Mas se vocês têm interesse, querem participar com a gente, procurem nossa irmã Glaucia, porque isso também vai ajudar a gente a entender como é que estão as coisas aí nesse sentido, tá bom? Feitos esses avisos, quero convidar os irmãos a abrirem comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ler duas porções, uma que está no capítulo 1 e uma que está no capítulo 2. Eu vou guiando os irmãos aí na transição de um capítulo para o outro. Marcos, capítulo 1, verso 21. À medida que você encontrar, se puder, fique de pé, para que a gente faça essa leitura. O texto diz assim: então eles entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficaram maravilhados com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento havia na sinagoga deles um homem cujo espírito imundo, um homem com o espírito imundo, o qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e, gritando, saiu dele. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos dá ordem e ele lhes obedece. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Versículo 1 do capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim?
está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que vocês pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado por essa reunião do teu povo aqui em torno da tua palavra para aprender do Senhor e crescer diante de ti. Senhor, nos ajuda para que nesse momento nossos corações possam estar verdadeiramente rendidos a ti, nossas mentes possam estar realmente concentradas na tua palavra e que nesse tempo nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz. Fala conosco. Isso é o que nós desejamos e pedimos. No teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Os irmãos sabem que eu gosto de um bom jogo de tabuleiro. E tem um jogo que chama Clank. É um jogo que tem uma mecânica de construção de baralho, mas não só isso. Tem uma mecânica de forçar sorte também. O que isso significa? É uma história sobre uma masmorra de um dragão. E os jogadores são exploradores que querem entrar nessa masmorra para conseguir recolher tesouros. Eles estão competindo uns com os outros para serem aquele jogador que coletou a maior quantidade de tesouros possíveis. Você está comprando cartas, essas cartas vão dando habilidade, você vai jogando o jogo. Só que existe essa mecânica de forçar a sorte, que significa o seguinte: toda vez que eu jogo uma carta, eu posso acabar fazendo um clank, que é o barulho na minha armadura quando eu ando na masmorra do dragão. Toda vez que a minha armadura faz o barulho, faz o clank, eu coloco um quadradinho lá na bandeira do dragão. Eventualmente o dragão acorda, e aí aqueles quadradinhos vão todos para uma sacola e são sorteados aleatoriamente. O que pode acontecer é que se sai um quadrado da minha cor, eu tomo um dano de vida. E eu posso acabar morrendo para o dragão, porque eu fui muito ambicioso, corri muito pela masmorra e fiz muito barulho. O Clank é um jogo muito divertido, e essa história dele é bastante imersiva. Você vai jogando ali, forçando cada vez mais a sua sorte. Você quer pegar mais tesouro, então você vai tentando mais e mais, correndo o risco de acabar sendo morto pelo dragão eventualmente. É divertido, mas ele tem um potencial gigante para ser frustrante. Imagina, você desceu lá na masmorra, pegou um monte de tesouro, só que você fez tanto barulho que chega uma hora que quando o dragão te ataca, você morre. E aí você perde tudo que você conseguiu. Esse é um risco possível do jogo. Eu já joguei algumas vezes, isso aconteceu com um amigo e foi muito triste, né? Porque você se esforçou a beça e no final não deu em nada. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes parece que a gente vive uma vida que é exatamente como a mecânica desse jogo. Parece que a nossa existência é uma existência de gente que está meio que forçando a sorte, ou seja, a gente está largado num mundo caótico, nossa vida é um caos, e aí o que a gente faz? A gente vai meio que improvisando no meio do caminho. A gente dá uns passos meio ambiciosos, assim, na esperança que aquilo dê certo, mas pode ser que do nada tudo dê errado, e então a vida parece frustrante, porque as coisas estão fora do meu controle, fora de qualquer controle, eu forço a sorte, mas a sorte não vem comigo. Quando ela vem, eu acho bacana, acho legal, foi divertido, valeu a pena, apostei tudo e fui recompensado. Mas eventualmente a minha aposta não dá em nada. Eu coloco todas as minhas fichas numa situação, num emprego, num sonho, num estudo, numa pessoa, e então tudo meio que desmorona e a sensação de frustração alcança o nosso coração. A pergunta que talvez a gente possa fazer, pensando sobre isso, é: existe uma alternativa a uma vida que é marcada por essa forçação de sorte? Existe um outro tipo de vida que pode ser mais proveitoso, mais verdadeiro, mais alinhado com a realidade do Evangelho? Bom, é isso um pouco do que a gente vai conversar nessa manhã. A gente está avançando no nosso ciclo de leitura e, como o reverendo Silas comentou aqui na hora dos avisos, a gente entra agora no Evangelho de Marcos, seguindo para uma nova ótica de narrativa no Novo Testamento. Então a gente primeiro viu a narrativa voltada para os crentes judeus e agora a gente vê essa outra perspectiva, a ótica de Pedro.
João Marcos era um dos discípulos ali de Pedro, né, se a gente pode dizer assim, um colaborador na pregação do Evangelho, e é ele quem faz esse registro evangelístico da perspectiva do que o apóstolo Pedro viveu enquanto apóstolo e discípulo de Jesus. O que a gente percebe é uma intenção de Marcos de ser objetivo, sucinto. O evangelho dele tem um ritmo mais acelerado, porque ele está escrevendo para a igreja que está lá em Roma, um povo que é um pouco mais pragmático, que quer entender de maneira um pouco mais objetiva quem é esse Jesus a quem os apóstolos estão pregando. E aí a gente tem então o registro do menor evangelho, em tamanho mesmo. No entanto, isso não faz com que Marcos perca de vista a importância do que ele está registrando. Não é um registro sem a perspectiva do que Cristo de fato veio fazer no mundo. Não é uma narrativa fria sobre as obras de alguém, um personagem histórico distante daquelas pessoas. É um relato sobre Cristo como o poderoso rei que vem para salvar os perdidos e demonstra o seu poder a todo momento. Conforme a gente for caminhando na leitura juntos, os irmãos vão perceber exatamente essa tônica do poder de Cristo sendo apresentado em todo o tempo. E a gente começa o Evangelho já nesse frenesi. A gente começou lá no versículo 21 do capítulo 1, mas antes disso, Marcos já registrou quem era João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus e o chamamento dos primeiros discípulos. E é depois de fazer esses registros todos que então ele começa a relatar aquilo que a gente leu. Quando Jesus chega ao sábado numa sinagoga, então passa a ensinar no meio da sinagoga. E para que a gente possa entender o que o texto tem para dizer para mim e para você, quero te convidar a voltar lá no texto comigo, então deixa ele aberto aí. A gente vai lendo os versos juntos e entendendo o que ele quer nos dizer. No verso 21, a gente tem o seguinte registro. Então eles entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui, e que parece bobo, mas é bem importante, Jesus era um judeu. A gente sabe disso. Mas a realidade é que Jesus vivia como parte do seu povo, ou seja, ele vai ao sábado na sinagoga. O Filho de Deus se reúne com o seu povo para aprender da palavra e não só isso, para ensiná-la. Então, no meio da reunião daquele povo, Jesus se levanta, como acontecia de fato, depois de ler as Escrituras. Jesus então se oferece a ensinar, e é permitido que ele ensine, e ele passa a explanar a verdade àqueles que estão ouvindo. E aí o resultado disso é que Jesus faz uma pregação que é diferente de tudo que aquelas pessoas já tinham ouvido, e isso salta aos olhos do povo. No verso 22, a gente tem o registro assim: e ficavam maravilhados com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Marcos já apresenta aqui um primeiro paralelo. Jesus prega não só com verdade, mas ele prega com autoridade, como quem fala do que entende. Diferente dos fariseus, a tentativa de Jesus não era um ensino que é arenoso, mas a pregação de Jesus, ela era profundamente arraigada à vida e à realidade das pessoas. Quando elas ouviam o que Jesus ensinava, aquilo tinha a ver com a vida delas. Então, podendo aplicar a verdade à vida, aquilo fazia muito mais sentido. A pregação ganhava um novo escopo, já não era mais um negócio árido e distante, mas o próprio Deus falando ao seu povo. Afinal de contas, Jesus prega com autoridade que emana do Pai, sendo Ele o próprio Deus. Ele ensina como vindo de Deus, e o povo passa a perceber isso. Jesus então apresenta aqui uma primeira característica de autoridade. A gente vai notar isso no texto algumas vezes. Jesus tem autoridade para ensinar, mas aí a gente tem uma interação que acontece exatamente nesse processo. Jesus termina de ensinar, e justo naquele momento, lá no verso 23 está assim: havia na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. A gente tem uma interação aqui entre Jesus e esse homem que está endemoniado. O texto não deixa dúvida. O homem não tem uma questão mental.
o homem está possuído por um demônio, um espírito imundo, e essa possessão faz com que esse homem declare uma realidade que é a seguinte: o demônio que estava habitando ali nele sabia exatamente quem Jesus era. E é por isso que a questão que ele levanta é: o que o Senhor quer de nós? Porque a gente sabe quem você é. E ele fala não só por ele, mas pelos outros demônios também. Você é o santo de Deus. Mas o que você quer com a gente? Porque a gente não tem parte um com o outro. Então o que você está fazendo aqui? E aí Jesus demonstra sua autoridade também sobre aquele espírito imundo, quando com uma única ordem concisa ele responde àquele espírito e o espírito obedece. Versos 25 e 26. Jesus, porém, o repreendeu dizendo: cale-se e saia dele. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e, gritando, saiu dele. Não há diálogo entre Jesus e o demônio. É simplesmente: cala a boca e sai. E a resposta demoníaca é sair. Ele não pensa em questionar o santo de Deus. Não há espaço para isso, porque Cristo tem autoridade também sobre essas forças demoníacas. E o que ele faz é expelir aquele demônio, livrar o homem daquele mal. E aí o povo assiste a mais uma demonstração da autoridade de Cristo e de novo respondem de maneira maravilhada. Verso 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos dão ordem e ele lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. O resultado que a gente tem, então, da reação do povo diante do que Jesus fez, dessa obra de Cristo ali, é primeiro a admiração. De novo, eles ficam maravilhados com a autoridade de Cristo. Então, eles passam a proclamar. Aqui não é exatamente a proclamação dos crentes que pregam o Evangelho, embora, muito provavelmente, muitos daqueles que estavam ali passaram a crer depois desse evento e certamente pregaram essa mensagem. Mas é, no geral, uma proclamação de: tem alguma coisa acontecendo. Tem um tal Jesus aí que está fazendo alguma coisa que é diferente. E essa notícia começa a se espalhar. Jesus meio que viraliza. É isso que acontece. As pessoas começam a comentar sobre ele. E esse sucesso do ministério de Jesus vai gerando um tipo de procissão que segue ele para os lugares para onde ele vai. E é isso que a gente percebe quando a gente passa para o relato que a gente viu lá no capítulo 2. Nos versos 1 e 2, Marcos registra assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Então, o povo proclamou. E o que aconteceu é, as pessoas vieram e para ouvir Jesus a qualquer oportunidade, abarrotaram a casa onde Jesus estava de um jeito que ninguém podia entrar. Ficou todo mundo ali. E Jesus aproveita a oportunidade para pregar o Evangelho. Ele prega a palavra para eles. E enquanto Jesus prega, a gente tem a câmera saindo ali da reunião das pessoas enquanto Jesus prega e focando num grupo que se aproxima. Um grupo de 5 corajosos. O texto diz assim: alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. A gente conhece essa história, a gente conhece o relato sobre esses homens. Em muitos momentos a gente provavelmente já ouviu pregações sobre isso. E existe riqueza em a gente expor a realidade de que esses homens são gente dedicada, cheia de fé. E a gente pode seguir o exemplo deles e até deve. Talvez uma pregação que você já tenha ouvido nós precisamos de amigos como os amigos desse paralítico. E isso é verdade, tá? Mas o grande foco desse texto, do ensino que Marcos quer relatar aqui, não é exatamente esse. A gente vai tirar o benefício disso aqui, da realidade de que esses homens engenhosos, dedicados, admiráveis, eram crentes verdadeiros, que vendo a necessidade daquele homem que eles carregavam, que a gente não sabe se era um amigo, um parente, ou talvez até um desconhecido,
eles arriscam ali a sua própria vida, porque afinal de contas eles subiram no telhado. Pode ser, eu estava lendo alguns comentários, pode ser que eles tenham ter acessado os telhados a partir de uma casa do lado, se não houvesse escada na casa onde Jesus estava, e aí eles tiveram que ir de telhado em telhado. O fato é que eles se esforçam para apresentar aquele homem diante de Jesus. E quando aquele homem é baixado diante de Jesus, quando aquela maca é arriada, Jesus diz o seguinte: ele vê a fé daqueles homens, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O grande ensino que a gente tem aqui é, de novo, a autoridade de Cristo, agora demonstrada na capacidade de perdoar os pecados dos perdidos. Quando o paralítico é arriado, Jesus diz de bate-pronto, diante da fé que esses homens demonstraram: filho, os seus pecados estão perdoados. A gente não tem um único registro do que esses homens disseram, se é que eles disseram alguma coisa. Mas o Cristo que conhece os corações, vendo a fé que eles tinham, demonstra então perdão e oferece perdão àquele paralítico. E o que acontece é que tinha uma galera ali, um grupo de fariseus, e eles começam a pensar sobre aquela situação. Eles ainda não falam nada. Marcos está construindo aos poucos a oposição dos fariseus a Jesus. No primeiro capítulo a gente não tem oposição. No segundo, essa oposição é de pensamento. Quando a gente chega no terceiro, essa posição vai tomando um aspecto de confrontamento público. Os fariseus começam então a questionar Jesus. Mas aqui nesse ponto eles estavam tranquilos, só pensando. Por dentro não tinha tranquilidade nenhuma, mas por fora eles nada disseram. O texto diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que vocês pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca, saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Jesus lê o coração daqueles homens e percebe que no íntimo eles estão se questionando sobre aquilo que Jesus está fazendo. A lógica do questionamento dos mestres da lei é a seguinte: é mole esse cara dizer que está perdoando o pecado. Isso é tranquilo. Sabe por quê? Porque não tem como provar. Ele diz que os pecados estão perdoados, e aí? Como é que a gente sabe se está ou se não está? Será que é possível chegar lá no tribunal divino e pegar o relatório daquele julgamento para saber se de fato os pecados foram perdoados ou não? Não tem como. Então isso aí é mole. Agora eu quero ver ele falar o seguinte: levanta e vai andando para casa. Porque aí, se ele fala isso para esse homem, e provavelmente o que vai acontecer é que nada vai acontecer, o homem vai continuar paralítico, então ele vai passar vergonha. Mas isso ele não faz. O que ele faz é dizer: seus pecados estão perdoados. Isso é tranquilo. Jesus vê essa conversa, esse diálogo interno, e fala o seguinte: o que vocês acham que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Se levanta e anda é mais difícil, então para provar a autoridade do Filho do Homem, levanta e anda. E aí o paralítico levanta e anda. E agora as defesas internas dos fariseus caíram todas por terra. Jesus prova não só a sua autoridade para perdoar, mas também para curar, e faz as duas coisas com aquele homem. Aquele homem que chega ali carregado, sai dali andando, não só refeito fisicamente pelo poder de Deus, mas curado espiritualmente por aquele que pode perdoar pecados, porque para isso tem poder. O que acontece é que o povo vê essa obra maravilhosa de Jesus, de novo fica maravilhado, e então glorifica a Deus, porque percebe que aquele que faz essas coisas só pode fazê-lo pelo poder que vem do alto, pelo poder de Deus.
e isso tudo gera um culto, um louvor que acontece ali naquele meio. O texto diz, e todos glorificaram a Deus. Provavelmente isso mostra pra gente que uma grande quantidade dos presentes glorificaram, porque é muito pouco provável que esses mestres da lei tenham se convencido, mas certamente eles foram ridicularizados diante dessa verdade de que Cristo não só pode perdoar, como pode curar. A gente caminhou pelo texto, a gente viu o que essas coisas têm a ver, a gente percebe a conexão que tem entre o relato do primeiro capítulo e esse relato do segundo capítulo, ou seja, Marcos está pintando um cenário da autoridade de Cristo. E agora eu quero fazer duas breves aplicações que têm a ver com a minha e com a sua vida. A primeira delas é a seguinte: a autoridade de Cristo alcança a nossa existência. A autoridade de Cristo alcança a nossa existência. Marcos vai apresentando um rei poderoso que passa a demonstrar como tem autoridade em vários cenários. Jesus demonstra autoridade para ensinar, autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar, autoridade para perdoar pecados, ou seja, todos os domínios da existência, todos aqueles domínios em que a gente não tem nenhuma ação, em que a gente não pode interferir, aquilo que está fora do nosso alcance, Jesus demonstra que domina. Então, demonstra a sua autoridade, provando de que ele não é qualquer um, não é um mestre qualquer, mas o Filho de Deus, que vem com a missão de salvar os pecadores. Esse rei que é apresentado estende a sua autoridade não só a esse domínio pontual e terreno. A autoridade de Cristo não está circunscrita nem temporalmente, nem geograficamente ao tempo do seu ministério. Jesus continua tendo autoridade sobre toda a existência e sobre a minha e a sua vida. E é importante que a gente entenda isso, porque senão a gente cai numa impressão errada de que o ministério de Cristo é um ministério marcado por sinais e maravilhas, e isso é prova de que Deus é poderoso. Aí a gente olha para a Escritura e vê aquilo tudo que aconteceu, todas as histórias do Novo e do Antigo Testamento, vê como Deus com o braço estendido e mão poderosa salvou o seu povo, e a gente tem a impressão que é o seguinte: essas coisas servem como testemunho de que Deus é poderoso. No entanto, hoje em dia, Ele não faz mais muita coisa não. Então o que garante a gente? O que garante a gente é saber que Ele já fez e que Ele tem poder, que se Ele quisesse Ele faria, mas Ele nunca quer mesmo. Então hoje em dia assim, nem acontece, sabe? E aí a gente entra numa de que na nossa vida o poder de Deus não é manifestado, a autoridade de Cristo não se faz presente, e isso é um absurdo, porque Cristo domina sobre toda a existência e sobre todas as nossas existências. O poder de Deus continua se manifestando à medida que Ele cuida, sustenta, protege e ampara a mim e a você. Sinais e maravilhas ainda ocorrem no nosso tempo. No entanto, não são eles que marcam necessariamente, somente a presença poderosa de Jesus, mas toda a nossa existência é envolvida pela autoridade do Rei Eterno que governa sobre todas as coisas. E aí, a gente escuta isso e pensa assim: muito legal, mas o mundo real não é esse. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, a gente sai daqui e a gente vai para o Rio de Janeiro. A gente está nele, né? Só que quando a gente pisa ali fora, a gente sai dessa realidade simulada, de um lugar mais ou menos seguro. A gente vai para o meio do perigo, para uma cidade que é violenta e absurda. Uma cidade onde a gente tem que se acostumar com coisas que deviam ser inacostumáveis, onde a gente vê gente armada na rua, onde a gente não pode pegar o nosso celular porque senão a gente é roubado, onde uma bala perdida pode do nada acertar a gente, onde as pessoas não respeitam a lei de trânsito, você pode estar atravessando no sinal vermelho e ser atropelado. A gente vai para um mundo onde as pessoas têm doenças e morrem, onde os casamentos dão errado, onde os filhos odeiam os pais, onde os pais não sabem amar os filhos. A gente vai para um mundo onde gente sai armada na rua e então mata alguém, sei lá, porque aquela pessoa estressou ela. A gente vive num mundo onde, como aconteceu essa semana, a gente vê um vídeo no meio do terminal de Niterói de um motorista lutando com a galera, dando golpe de capoeira nos outros, porque teve uma fechada no trânsito, e aí um fechou o outro, e aí o motoqueiro seguiu ele até o terminal, e aí eles caíram na mão lá, porque, cara, a vida é muito curta para eu não tirar satisfação sobre tudo que acontece.
A gente vive num mundo mau, perigoso, absurdo. E sabe o que é impressionante? Eu e você estamos aqui, agora, vivos, inteiros, protegidos, guardados. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim e de você. Deus manifesta a sua autoridade, Jesus continua governando, e isso precisa consolar o nosso coração, porque é verdade, Todos os aspectos da nossa vida, nosso futuro, nosso casamento, nossos filhos, nosso dinheiro, nossos sonhos, nossos desejos, nossa saúde, tudo, absolutamente tudo, está debaixo do controle do Deus poderoso que governa toda a realidade. O que é melhor do que saber disso? É saber que a Escritura manifesta o caráter desse Deus. Afinal de contas, essa mensagem associada a um Deus mau seria desesperadora. Mas a verdade é que nós servimos a um Deus que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, e é todo bondoso, todo amoroso, todo misericordioso. Oferta salvação ao perdido, oferta perdão ao contrito, oferta sustento àquele que não tem absolutamente nada. É a esse Deus a quem servimos, e é esse Senhor que continua sendo autoridade sobre as nossas vidas. Qual é então o chamado que eu e você recebemos? Para que nós nos submetamos à autoridade desse Deus, sabendo que submissos ao Senhor, nós podemos encontrar tudo aquilo de que precisamos. A autoridade de Cristo se expande e se estende a toda a nossa existência. Mas a segunda aplicação que eu queria fazer, e ela é meio que uma lupa em uma dessas ideias da extensão da autoridade de Cristo, é a seguinte: nós somos chamados a pregar o Evangelho debaixo da autoridade de Jesus. Nós somos chamados a pregar o Evangelho debaixo da autoridade de Jesus. O povo de Deus recebe um imperativo: pregar a salvação aos perdidos. Isso é uma ordem, um comando. Jesus está conclamando a gente a fazer isso, a ir no mundo pregando o Evangelho da salvação aos perdidos. Então, não pregar não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Isso é importante. Sabe por quê? Porque a gente vive uma vida muito confortável. Mas muito confortável. A gente vem aqui, a gente assiste o culto, a gente vai para a nossa casa, a gente guia a nossa existência mais ou menos debaixo de valores cristãos. Então a gente acha que a gente está seguro. Vez ou outra eu solto um Deus te abençoe, se Deus quiser, Jesus é bom. E caramba, eu sou um grande crente, eu estou expondo para as pessoas que eu creio. Eu chego nos lugares onde eu estou, trabalho, faculdade, escola, seja onde for, e eu digo: sabe que eu sou crente? Sou evangélico, vou lá na igreja presbiteriana do Fonseca, faço até propaganda. Domingo, se você quiser aparecer lá, super legal, culto de manhã e tal, cola lá com a gente, é super bacana, a gente vai te esperar. E isso tudo parece ser suficiente. O problema é que o convite, e na verdade a ordem que a Escritura dá, é para que a gente pregue em tempo e fora de tempo, a todo momento, expondo o Evangelho da verdade, de verdade e não de qualquer jeito. Não pregar não é uma possibilidade, mas pregar meio que de qualquer maneira também não é. O que a gente está sendo chamado a fazer é pregar a palavra sob a autoridade do Cristo, que é poderoso para salvar os perdidos. Para salvar os perdidos. No mês de agosto, a gente comemora na Igreja Presbiteriana do Brasil o mês de missões. E a gente faz isso porque foi quando o Simon chegou aqui. Um garoto, um camarada super novo, que veio dos Estados Unidos com a intenção e a vocação de pregar a palavra da verdade no novo mundo, num mundo que ele não conhecia, num país que era completamente alheio ao que ele estava acostumado. E ele chega aqui no Brasil e ele começa a pregar o Evangelho, e a coisa ganha proporções tão bacanas que hoje a gente tem uma igreja grande como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Simon cumpriu a vocação de Deus, sabendo dos riscos que envolvia, tanto que ele acaba falecendo muito jovem por conta de doenças tropicais que ele vai pegar depois que ele tem essa mudança aí de país.
No entanto, a consciência de que Deus o estava chamando a pregar o Evangelho o moveu a cumprir o chamado de Deus, custe o que custar. Pode ser que aqui entre nós tenhamos gente que foram chamadas para ir para outros campos, para pegar o Evangelho de maneira transcultural, para levar a palavra da verdade para outros lugares do mundo. Isso é bem possível. Mas a maioria de nós provavelmente vai seguir sendo gente que tem as nossas vidas bastante geograficamente localizadas e colocadas aqui, numa Niterói, no Rio de Janeiro, num São Gonçalo, talvez se mudando para um outro estado. O que importa é, independente se Deus nos chama para ir longe ou para ficar por perto, Ele está nos convidando a pregar a palavra da verdade com autoridade, sabendo que o que valida a nossa pregação não é o nosso esforço, nem a nossa capacidade retórica, nem o nosso conhecimento teológico, nem a quantidade de vezes que a gente leu a Escritura, mas se nós vivemos uma vida submetida à autoridade de Deus e, portanto, pregamos debaixo da autoridade de Jesus. Esse convite, essa ordem, ela tem um propósito: que os perdidos sejam refeitos à medida da semelhança de Cristo, transformados em novas criaturas. Tem um propósito de fazer o povo de Deus ser cada vez mais vivificado, edificado, fortalecido pelo Evangelho da verdade. Foi a igreja que Deus entregou essa tarefa a mim e a você, e nós não podemos deixá-la de lado, em nenhuma hipótese. O que a gente percebe, então, e respondendo aquilo que a gente começou perguntando, é que existe uma alternativa a uma vida de gente que parece que só vai forçando a sorte. A alternativa que o Evangelho apresenta é a alternativa da submissão à autoridade do Deus que não perde o controle do mundo. A gente não precisa ficar por aí correndo na expectativa de fazer as coisas darem certo, embora às vezes as nossas apostas deem errado. A gente não está apostando, Deus não joga dados e nós não somos convidados a jogá-los também. O convite que eu e você recebemos é o convite de nos submetermos ao Deus que cuida de toda a história e conduz a nossa existência na direção da sua vontade. E aí você pode perguntar: o que eu faço então quando tudo dá errado, quando eu aposto tudo em algum lugar, quando eu resolvo por uma direção e aquilo não dá muito certo? O que isso pode significar? Uma série de coisas. Você escolheu mal, às vezes a gente escolhe mal, que não era aquilo que Jesus esperava para você naquele tempo, que isso quer te ensinar alguma coisa. O mais importante não é nem o exercício de descobrir os porquês, mas é saber que apesar dos porquês, o Senhor cuida de todos os cômodos, de todos. Tudo o que acontece, todas as maneiras que as coisas acontecem, tudo isso ocorre debaixo do poder do Deus que continua cuidando de mim e de você. Quando a gente descobre, de novo, essa autoridade que Jesus tem, então o nosso coração pode descansar. Descansar. Porque a gente não está largado à nossa própria sorte. Quão frustrante seria uma vida de gente que vive jogando dados, mas não é essa a nossa existência. Nós vivemos uma vida que é orientada por um Deus providente, amoroso, bondoso, que cuida e orienta toda a história. Portanto, meu irmão e minha irmã, não se desespere, mas confie no Deus que cuida de mim e de você. Se submeta à autoridade desse Deus, pregue a palavra com a autoridade que vem do próprio Deus. Então tenha fé de que aquele que é poderoso para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, certamente continuará cuidando de mim e de você. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a tua Escritura nos lembra de como o Senhor agiu poderosamente no passado, de como o Senhor estendeu a sua mão e cuidou do seu povo em tantos momentos. Mas ela também nos ensina e nos lembra que essa autoridade, ela não ficou só no passado, mas ela se estende à nossa existência hoje. Nós te glorificamos, Jesus, porque o Senhor é Rei sobre todo o universo e é Rei sobre as nossas vidas.
Nós te engrandecemos, Jesus, porque o teu poder envolve e embala as nossas vidas, de maneira que nós podemos descansar em ti, porque o Senhor cuida de nós. Senhor, nós submetemos toda a nossa vida a ti. E nesse momento nós fazemos essa oração como um povo consciente da seriedade desse compromisso. Jesus, nós não queremos viver segundo os nossos próprios desejos, mas nós queremos submeter a nossa existência à sua autoridade, para que o Senhor faça de nós o que bem quiser. Essa é a oração que nós fazemos, confiando na tua bondade, na tua misericórdia, no teu amparo. Nós depositamos nossas vidas, nossos sonhos, nossas famílias, nossa saúde, tudo que nós somos, tudo que nós seremos, tudo isso está diante de ti, e te pedimos, faz de nós o que o Senhor bem quiser, Senhor. Nós confiamos em ti e esperamos com muita expectativa o dia em que poderemos te ver face a face, te conhecer como já somos plenamente conhecidos, e então por toda a eternidade celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós confiamos na tua boa mão, nós confiamos no teu poder, e é para ti que nós queremos viver. Nos ajude e abençoe, Senhor. É o que nós pedimos, no teu santo e poderoso nome. Amém.